Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Fiat 500e, o famoso Cinquecento, nessa configuração 100% elétrica. Esse aqui é o nosso teste de consumo, ou no caso de um elétrico, mais importa aqui para o pessoal a autonomia dele. Então é lógico que a gente vai percorrer o nosso trecho 100% de cidade, sempre com ar-condicionado ligado, dirigindo de forma tranquila para tentar economizar combustível, que nesse caso aqui é a eletricidade, economizar bateria, e o modo de condução a gente vai deixar no normal. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês ao longo do teste, mas você não tem um modo eco, digamos que convencional, você tem praticamente só o One Pedal e um modo mais agressivo onde ele desliga até o ar-condicionado e limita a potência do carro. Então vamos aqui no caso do 500e em modo normal mesmo de condução. Logicamente o carro também não tem start-stop, já que é 100% elétrico, mas lá no final do percurso, com base nesse nosso consumo, nós vamos calcular a autonomia e comparar com aquela informada pela Fiat e também pelo Inmetro. Para a gente começar o nosso teste de consumo / autonomia aqui com o Fiat 500e, declaro para vocês que estamos saindo aqui do início com 69% de bateria e 161 km de autonomia projetada. A autonomia ela vai se alterando conforme o consumo, então não se preocupem se a autonomia mostrada no painel for diferente assim que a gente chegar lá, tanto para mais quanto para menos. Já vou resetar aqui o nosso trip de consumo a o ar-condicionado já está ligado e vamos lá então para o nosso teste, claro, como eu disse, no modo normal e dirigindo sempre de forma tranquila para economizar bateria. Eu também sempre preciso citar para vocês, como eu sempre faço, que esses nossos testes que nós produzimos aqui no canal são somente para a gente ter uma noção do quanto um carro é mais gastão ou mais econômico em relação ao outro, mas não é para fazer uma comparação extremamente direta, porque para isso a gente precisaria andar com os carros juntos e mesmo assim ainda existiria a variação entre cada carro. Isso porque não dá para você dirigir dois carros ao mesmo tempo. E por mais que nesse caso, por exemplo, seja eu que sempre dirija os carros aqui no canal, você tem dias diferentes, ou seja, muda a temperatura, algo que influencia bastante aqui no caso dos carros elétricos. Muda também um pouquinho seu estilo de condução, você nunca consegue dirigir de forma 100% idêntica e etc. E como você não consegue dirigir mais de dois carros ao mesmo tempo, você teria também essa variação de condutor. Então é só para ter uma noção, tá? Fazendo esse padrãozinho de sempre aqui no canal, a gente consegue reduzir bastante essa quantidade de variações. E aí a comparação fica um pouco mais justa. Sempre gosto de começar falando sobre conjunto mecânico, que aqui no caso do 500e não é tão mecânico assim, porque a gente tem um modelo 100% elétrico. Vale ressaltar que ele é dianteiro, então você possui uma tração somente nas rodas da frente também, e vale citar para vocês que ele rende uma potência máxima de 118 cavalos a 4.200 rotações, com um torque máximo de 22,4 kgfm entre 0 e 3.733 RPM, bem específico, né? Aliás, tem muitas montadoras que nem especificam uma rotação para entrega desse torque ou dessa potência, e aqui na Fiat, pelo menos eles informam para ambas as questões, tanto o torque quanto a potência, então eu achei isso bem interessante. Lógico, o desempenho a gente vai mostrar também na avaliação completa, inclusive com praticamente um 0 a 100, enquanto no vídeo de estrada a gente também faz um teste de desempenho saindo ali do pedágio com mais vigor, digamos assim. Se tratando de um modelo elétrico, é claro que a gente tem aqui uma transmissão, digamos que automática, e como eu disse para vocês, a tração é somente nas rodas da frente. Agora, a gente não pode deixar de citar as baterias desse carro. Elas são feitas de íons de lítio e, segundo a Fiat, possui uma capacidade de 42 kWh. Infelizmente, a marca ainda não confirmou para a gente se é a capacidade utilizável ou nominal, porque existem duas informações diferentes, já que a bateria ela possui uma capacidade, digamos que total, mas o que você consegue usufruir ali no dia a dia é um número um pouco menor, um pouco reduzido. E como que você faz a recarga em um carro 100% elétrico? Lógico, você precisa conectar na tomada para recarregar a bateria, mas não é só dessa forma. Tem muita gente que não sabe disso, mas esses carros híbridos e elétricos possuem o que a gente chama de frenagem regenerativa. Eles conseguem inverter a rotação do motor elétrico quando você tira o pé do pedal do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ou seja, frenagens e desacelerações.
Isso faz com que ele transforme energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. E assim você consegue recuperar um pouco daquela carga que você gastou anteriormente. Não dá para andar infinitamente, tá, pessoal? Infelizmente, seria incrível, mas acontece que quando ele faz essa troca de energia, ele acaba perdendo velocidade. E é por isso que acontece somente nas frenagens e desacelerações. Agora, por exemplo, se você pegar um trecho de serra muito grande, descendo logicamente, né? Se você for subir a serra, você vai gastar muita bateria, mas descendo ela por um trecho bem longo, você vai perceber que a carga da bateria ela vai aumentar, justamente porque ele consegue recarregar ali usando esse método. E antes da gente continuar falando sobre assuntos um pouco mais técnicos, né, sobre detalhes desse carro, eu quero citar que ele tem aqui na central multimídia, na aba de veículo elétrico, o fluxo de energia. Isso é muito legal, porque ele mostra ali, até mesmo numa animação bem interessante, o que está acontecendo nesse momento, se você está gastando ou recuperando energia. Nesse caso aqui, ó, você pode ver que a bateria está em azul, agora ele já parou, mas a bateria estava em azul por quê? Porque a gente estava recuperando carga, eu estava aplicando frenagem. Agora, quando eu acelero, ela fica ali laranja, meio avermelhada, indicando que nós estamos gastando a carga dela. E não só isso, tá? Você tem ali do lado o consumo instantâneo. Então ele mostra o quanto o motor está gastando em quilowatt naquele momento. Quando a gente freia, ó, pode ver que fica negativo, menos 3, menos 4 kW. Isso numa frenagem pequena, tá? Você freando mais forte, você consegue chegar ali até 100 kW, dependendo da frenagem. E aí ele indica que você está justamente, como é negativo, você está recuperando essa carga. E o legal é que além de mostrar o quanto o motor está gastando, ele mostra também ali o que eles chamam de clima, que no caso é a climatização, ou seja, o sistema de ar-condicionado. Em alguns carros híbridos, eles são conectados à bateria. No caso do carro 100% elétrico, não tem um motor a combustão, então ele precisa ser conectado também à bateria de alta tensão. Ou seja, você tem uma certa sensibilidade dos carros elétricos em relação ao ar-condicionado. Você usando ele muito forte, por exemplo, você vai gastar consideravelmente mais a bateria do seu carro. E aqui, por exemplo, ele mostra que a climatização está consumindo 1 kW. Agora eu quero falar de outros dois pontos que é muito importante em qualquer carro, não só no 500e e não só em veículos elétricos. Primeiro é o peso e depois é o preço. O peso fica definido em 1.290 quilos aqui para o 500 100% elétrico. Se você considerar que é um modelo elétrico, não é um peso assim muito alto. Agora, se você considerar o porte do carro, ele sendo bem compacto, a gente vai detalhar isso na avaliação completa, aí lógico, né, é um peso bastante elevado, quase 1.300 quilos. Agora, citando para vocês o preço, esse é decepcionante, para ser sincero, viu? São R$ 214.990 nessa versão única, que é a Icon, né? Você não tem alguma outra variação aqui no mercado brasileiro. Aliás, lá no site da Fiat, você pode entrar no Monte Seu, você vai perceber que esse carro ainda é 2022. Ou seja, a marca não está trazendo unidades recentes aqui para o mercado brasileiro. Pode ser, como esse é um carro de baixíssima procura, muito específico, ainda mais sendo elétrico, pode ser que você encontre aí perdido em alguma concessionária uma unidade ainda 0 km. Mas, vou ser sincero, vai ser difícil de conseguir, tá? Então esse preço de R$215 mil, ele não é assim muito praticado. É melhor você considerar nesse caso aqui o 500e como um seminovo, como um usado, que aí você encontra já na faixa de R$120 mil. Então são quase 100 mil a menos, uma diferença bem expressiva. Aí ele já fica um pouco mais atrativo, é claro, mas a gente vai detalhar na avaliação completa se compensa comprar esse carro por esse preço, tanto 0 km quanto usado, ou se vale a pena você levar outro carro elétrico para a garagem da sua casa. E eu disse que eu citaria melhor para vocês a questão dos modos de condução aqui do Fiat 500 100% elétrico. E nesse modo normal, logicamente ele vai ser normal, obviamente, né? Mas no modo Range, ele ativa praticamente o One Pedal. Lembra daquela regeneração de energia que eu disse para vocês? Pois é, o One Pedal, ele intensifica essa regeneração. E aí quando você tira o pé do pedal do acelerador, você já percebe o carro frear muito forte.
Eu não gosto desse tipo de recurso, eu até curto uma regeneração, mas não tão agressiva assim. E nesse carro ela é bem forte mesmo. E aí você consegue, como o próprio nome diz, né, One Pedal, dirigir praticamente com um pedal só acelerando. Então você vai controlando ali, tirou o pé, ele vai freando sozinho. Quando o carro tem esse recurso, a gente não ativa ele nesse nosso teste aqui de autonomia / consumo. E você tem também o modo Sherpa, sei lá como que se pronuncia, mas que ele limita o carro a 80 km por hora. Ok, aqui no trecho urbano a gente nem passa dessa velocidade, mas ele também desliga o ar-condicionado. Você consegue ligar ele manualmente depois, mas é um modo de regeneração de energia, onde ele também vai ativar o One Pedal, um modo assim extremamente econômico. Então não é a nossa intenção aqui. Eu recomendo que você use esse modo Sherpa somente quando você realmente estiver com pouquíssima bateria, quando você estiver com medo de que ela vai acabar durante o seu trajeto. Aí você pode usar isso e perder algumas comodidades. Por isso que estamos usando o modo normal aqui no caso do 500Z. Já estamos nos aproximando do final do nosso percurso. Nós vamos estacionar ali no nosso ponto de sempre, logicamente, para conferir então o resultado e calcular a nossa autonomia. Esse carro é bem fácil de manobrar, né? Você tem um carrinho bem pequeno, com um diâmetro de giro também bem interessante. Vamos parar aqui do lado direito. Vamos lá. Puxei o freio de mão, joguei o câmbio no P. Agora vou desligar o carro. Nada mais, vocês viram esse barulhinho que ele faz, né? Nada mais interfere na nossa média, então vamos lá conferir o resultado. Vamos lá ligar o painel de instrumentos. Ele faz um barulhinho sempre que você liga ou desliga, ó. Perceberam? Curioso, né? Bom, a gente tem aqui no trip de consumo A, que foi o que a gente resetou saindo lá do início, e a gente percebe que foram então 10,3 km rodados, na verdade em 26 minutos. Acontece que esse carro conta o tempo do trajeto e muda a velocidade média, mesmo com o motor desligado, caso a chave esteja acionada. Então foram 26 minutos e 23 km por hora de velocidade média. A distância continua definida em 10,3 km e o consumo de 6 km a cada kWh. Isso significa que, convertendo naquela média que os outros carros que passaram aqui pelo canal informam, que é kWh a cada 100 km, eu acho essa aqui até melhor, tá? Você deveria ter, assim como você tem quilômetro por litro, acho que deveria ter o quilômetro por kWh em todos os carros, mas como a maioria é kWh a cada 100 km, vamos converter esse número. Então esses 6, na verdade, viram 16,66 kWh a cada 100 km. Só que tem uma questão, lembra que eu falei que eu faria a conta manual? A gente saiu, vou até mostrar aqui os números para vocês que estão anotados aqui no meu WhatsApp. Ó. A gente começou lá com 69% da bateria, ou seja, 28,98 kWh. Terminamos aqui com 63%, ou seja, 26,46. Significa então que a gente gastou 2,52 kWh para rodar 10,3 km. Assim a gente teria então um consumo de 24,46 kWh a cada 100 km. Nesse caso, a autonomia seria de 171,7 km. Porém, vocês podem ver que pelo consumo do painel, a autonomia seria de 252,1 km. Ou seja, o nosso consumo foi bem mais alto, ó, de 16,66 do painel, o nosso foi de 24,46. Mas lembrando que as nossas contas manuais, elas não são extremamente precisas, porque ele mostra ali, como vocês podem ver, por exemplo, ó, só 63%. Não fala se é 63,2, 63,8, 63,9, e isso dá diferença, tá, pessoal? Então, considerando aqui que a diferença não foi extremamente absurda, e com base também em outros testes que eu já fiz, inclusive no de viagem, etc., eu considero que esse painel aqui é bem fiel e confiável quando fala de consumo. E o Inmetro diz 227 km com uma carga completa da bateria. A Fiat, apesar de não ter especificado qual sistema ela usou para medição, diz que faz 320 km. Ou seja, a gente tem números aqui bem diferentes. A gente pode, digamos que, garantir que pelo menos esse 171 da nossa conta você vai conseguir fazer. Mas eu acho que até os 250 ali do consumo do painel você faz com uma certa tranquilidade, que por sinal já é um número consideravelmente maior em relação àquele informado pelo Inmetro.
Agora eu devo lembrar vocês também que o Inmetro ele informa pra gente, além do número de autonomia com uma carga completa, um consumo, digamos que equivalente. Ou seja, como seria o consumo de um carro elétrico em quilômetro por litro. Aí ele diz que o 500e na cidade faz o equivalente a 47,3 km por litro e na estrada o equivalente a 40,4. Mas e aí, com tantos números, o que eu achei sobre eles? Bom, como eu disse, a diferença do painel para a nossa conta manual ficou consideravelmente alta, mas com base em outros testes que eu já fiz, eu acho que esse painel é sim confiável, ele não fica com uma diferença muito grande. E é normal existir uma diferença porque, como eu disse, nossos números de contas manuais não são exatos, até porque a Fiat nem especifica se esses 42 kWh são de capacidade nominal ou utilizável. Se for utilizável, a gente deveria considerar o número menor. Então é só para a gente ter uma noção, tá? A diferença ficou um pouco expressiva, mas eu confio nesse computador de bordo. Ao contrário dos modelos lá da BYD, por exemplo, que a gente já testou vários aqui no canal e a diferença em relação quanto ao manual ficava absurda. Aqui não tem esse problema, tá? Agora eu preciso lembrar vocês que consumo de carro 100% elétrico é bastante variável. Hoje, por exemplo, está um dia bem quente. Começou frio de manhã, mas está esquentando cada vez mais. E como a gente usou o ar-condicionado, ele também se esforça um pouco mais, né, para fazer com que a temperatura fique mais amena, você luta mais contra o calor. A própria bateria, quando está muito frio ou está muito quente, ela tem um desempenho inferior, então ela gasta mais. E ainda, o nosso trecho aqui, apesar de ter algumas descidas também, você tem consideráveis subidas. E no elétrico você tem também um consumo bem maior quando você dá um pouco mais de carga do pedal. Ou seja, não estamos nas condições mais favoráveis. Se você pegar um trecho um pouco mais plano, um dia, por exemplo, com uma temperatura mais amena, ali por volta de 21 graus, mais ou menos, então em condições favoráveis, esse consumo vai alterar bastante e vai ficar melhor. Ainda assim, a autonomia de 250 km, segundo o painel, eu acho aceitável para um carro desse porte. Agora, aquela de 171 que a gente conseguiu de acordo com as contas manuais, aí eu acho que é muito pouco. Inclusive, eu posso dizer que não exatamente nesse teste, mas no dia a dia eu considero esse carro bastante econômico. Com base no que ele fez ali no meu uso, eu achei o consumo bem interessante. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou desses números todos. Você esperava mais ou menos autonomia ou de fato está ali dentro do que você já imaginava? Comenta aqui que eu quero saber. E é claro, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.